Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigado por me receber, por me acolher nessa sexta-feira e já me dar uma aula, um presente sobre as diferenças do que é Umbanda e o que é a religião Yorubá, que é um pouco diferente do Candomblé. A princípio, que agradeço. eu estava buscando algo nesse nível para entender também como eles pensam, mas você me trouxe uma possibilidade muito interessante de perceber algo que ainda é mais antigo do que o Candomblé, como eu percebo nessa conversa. Então eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como você conheceu a Umbanda, como você se iniciou nessa religião, né, trazendo as suas experiências. Então, eu sou Ricardo Freitas, Babalorixá Ricardo Iroco Xolá. A minha família é uma família umbandista e desde antes de nascer os meus pais já frequentavam a Umbanda e me mantive na Umbanda até praticamente os 15 anos, quando conheci a religião Yorubá e aos 20 anos me ordenei sacerdote de religião Yorubá. E a gente vem trabalhando com esta religião de forma concomitante à Umbanda, não abandonando uma e a um só tempo, não mesclando as duas, cada uma delas tendo um dia específico para o seu culto, mas entendendo essa inter-relação, né, da Umbanda como um culto a ancestrais e um dos nossos possíveis ancestrais, os próprios Yorubás, na religião Yorubá, que é a religião tradicional Yorubá, que é Sinhibile Orixá e Xexé-Lagbá. Há quanto tempo você já é um sacerdote de Umbanda? Sacerdote de Umbanda a partir dos 17 anos, mas eu não queria assumir nenhuma responsabilidade, então de forma concomitante, quando eu fiz 20 anos, por uma indicação do meu próprio sacerdote Yorubá, de assumir a minha responsabilidade espiritual, eu diria que somente aos 20 anos é que eu assumi o sacerdócio, porque a Umbanda, eu comecei a trabalhar na Umbanda e ter manifestações religiosas na Umbanda a partir dos 7 anos. Os 6 anos o meu pai começou a frequentar, mas que eu mesmo comecei a participar dos ritos ao 7º ano de vida. Mas até então eu não tinha assumido o compromisso de atender público, não era a minha intenção. E por orientação do meu sacerdote Yorubá, é que eu assumi de forma concomitante os dois sacerdócios, tanto de Umbanda quanto de religião Yorubá. Sim. E o que é a morte para a Umbanda e o que é a morte para a religião Yorubá? Na Umbanda, a gente lida com a morte como uma passagem para um outro plano espiritual. A gente entende a morte como a despedida do corpo terreno e do mundo físico, do mundo mais denso, indo a um plano mais sutil, que é o plano de onde estão as entidades, de onde as entidades vêm para a sua manifestação. A Umbanda em si, ela tem base banto, é uma religião de culto ancestrais, e a própria religião de Umbanda é baseada, então, nos mortos, né? A partir do momento que a gente cultua cangaceiros, boiadeiros, pretos velhos, caboclos, todos aqueles que já passaram por esta terra, por esse mundo físico, e conseguiram, então, se iluminar, quer em vida, quer no plano espiritual, e hoje tem a possibilidade de nos orientar para que possamos ter uma boa vida e, por conseguinte, uma boa presença no plano espiritual superior. Essa seria a visão, então, da Umbanda em relação à morte, né? Em que a gente tem crianças espirituais que mostram que a morte pode vir cedo, né? A um só tempo tem pretos velhos que a morte pode nos visitar em longa data, mostrando que, na verdade, o problema morte não existe, mas sim como a gente encara a morte. Porque se a morte é encarada de uma forma espiritualizada, então a gente pode ter uma entidade que é uma criança espiritual. E não é um problema. E não é malquisto ou mal visto. A um só tempo você pode ter longa data e ser aquele que vem da linha de pretos velhos. O que eu costumo brincar com as pessoas
quando me perguntam, né, o que seria uma morte prematura. Dentro da visão da Umbanda, que é uma religião também cristã, eu digo que morte prematura é uma morte em que a pessoa não se realizou. É uma morte em que a pessoa se sentiu aquém. A morte prematura, ela não tem uma relação direta com a idade. Caso contrário, a grande maioria das pessoas do mundo não celebrariam uma pessoa que morreu somente com 33 anos. E não enxergam Cristo como sendo aquele que morreu de forma prematura, e sim como um realizado, como um iluminado. Isso é a visão da Umbanda. Na visão Yorubá, a gente enxerga a morte como um laureamento de um ciclo, né? Então, o término de um ciclo de vida nesta terra, mas não o término da vida, porque para a gente a vida continua, por isso que a gente tem o culto de Egungun, que são os ancestrais veneráveis, sobretudo os ancestrais masculinos, no caso de Egungun, Geledé, que é o culto aos ancestrais femininos, Igunuko, que é o culto misto, Agemon, também culto misto de ancestrais. Então, várias manifestações em que os ancestrais voltam a se manifestar no plano físico, e voltam de forma física pelo transe de possessão, ou pelas manifestações nos seus símbolos religiosos, como no caso de Egungun, na roupa multicolorida, nas danças, no sará, na comida que a gente compartilha entre aqueles que se foram e aqueles que aqui estão. Então, para a gente seria apenas a indicação de o término de um ciclo, mas não do término da vida, e que nos mostra que é apenas um momento diferente, mas que não interrompe a possibilidade de nos revermos. Tanto que quando as pessoas falecem, para os Yorubás, a gente sempre tem a mesma despedida, assim como tem a despedida com os vivos, a mesma despedida é com aquele que se foi, o Dabó, até o reencontro. Que bonito! Então, a partir dessa ótica que você me trouxe da morte prematura, como é a conexão da Umbanda e até mesmo dessa religião Yorubá, o que é morrer bem? O que é morrer bem? Uma das divindades que nos mostram que seria morrer bem seria Egungun. Egungun, a gente fala que não é todo mundo que morre que vai se tornar Egungun. Não é todo aquele que passa pela terra que é venerável. Para a gente, antes de tudo, a pessoa tem que ser agradável em terra para poder ser agradável no plano espiritual. Há pessoas que a gente encontra na vida e diz, ai meu Deus, lá vem ele. E a gente não quer a presença daquela pessoa. Não quer vivo, também não vai querer morto. E tem aqueles que falam, ai que bom, só de saber que aquela pessoa viria. Ai que bom, faz tempo que eu não vejo aquela pessoa, que bom que ele estará entre nós. Aquela pessoa já se mostra agradável, já se mostra venerável, porque tem essa venerância em vida. Então, o que a gente indica é que a gente tenha boas atitudes. É condição imprescindível, condição sine qua non, que para ser venerável a gente não poderia ter algumas atitudes como assassinato, como roubo, né? Ladrões e assassinos não seriam veneráveis pela comunidade. Isso não quer dizer que eles não possam ser veneráveis pelos parentes deles, porque independente do caráter de ordem moral e ética, existe uma relação emocional entre os parentes, inclusive dessas pessoas que teriam um caráter questionável. Mas para a gente, a venerabilidade ela tem um sentido maior do que apenas o carinho da família. E sim aquela pessoa que agiu de uma forma em que mostra uma excelência em se estar na Terra, né? Qual seria a melhor forma de se estar na Terra? Para você ter uma vida agradável e para você agradar a vida dos outros, para você ter uma realização pessoal. Há pessoas casadas que não são realizadas. Há pessoas solteiras que são muito bem realizadas. Há pessoas solteiras que sofrem e não são realizadas. Há pessoas casadas extremamente realizadas. Então, a felicidade, a realização, é um estado de espírito, um estado do Ori. Ori, a cabeça, a consciência, o Deus interno, o mais importante de todos os orixás. É o orixá que rege o nosso eu, o nosso ser. E se a gente tem, então, um cuidado, um zelo com o nosso eu,
com o nosso ser, a consequência disso é a realização. Sim. Você me trouxe na nossa conversa antes, né, a gente está filmando aqui, algo que eu achei muito bonito. Você falando sobre a correlação da Umbanda e dessa religião e sobre os... Como eu enxergo essa relação, né? E você falou algo que eu falo muito disso, claro, de uma outra visão, que é ter os amigos espirituais. Uhum. Vamos lá. Na Umbanda, a gente tem o culto destes antepassados veneráveis. A gente tem uma transformação nas linhas de Umbanda de acordo com o tempo, quando a gente vai estudar a história da Umbanda. Uma das linhas, por exemplo, que até os anos 40 não existia, mas depois do fomento da construção civil e do fluxo migratório por Getúlio Vargas na década de 40, a gente tem, por exemplo, agregado nas linhas de Umbanda a linha dos baianos. Por que os baianos? Porque até então a gente não tinha aqui em São Paulo antepassados baianos e de repente, com a presença de muitos baianos, por consequência, os nossos antepassados também são baianos, pretos velhos, índios, caboclos, enfim, quantos destes que se apresentam, que são os nossos antepassados, ou, se não são os nossos antepassados diretos, como se tornaram nossos amigos espirituais. Então, na Umbanda, a gente tem principalmente culto dos amigos espirituais e o culto dos antepassados. Se a gente vai trazer uma nomenclatura iorubá para o culto antepassado, a gente pode dizer que é Egungun. Se a gente vai trazer uma nomenclatura iorubá para o culto dos amigos espirituais, a gente chamaria isso de Egbé. Egbé quer dizer sociedade, comunidade. Egbé Orum, a minha comunidade do plano espiritual. Então, os meus amigos, a minha sociedade do plano espiritual. A nossa casa, né, Céu, Comunidade Ecumênica Luz do Maitá, ela é regida pelo orixá Egbé, que são os amigos espirituais. Então, eu enxergo que a gente congrega, né, este orixá, que é Egbé Orum, com a nossa realidade da Umbanda. Porque eu enxergo todas as entidades que me auxiliaram desde então e até agora, desde o meu nascimento até agora, como os meus amigos espirituais. Então, congregam Egbé. São os meus amigos que estão do outro lado. Essa seria a minha visão deste orixá e como esse orixá pode ser percebido pela Umbanda. Sim. E já que a gente está falando desses amigos espirituais, a gente também está passando por um período de uma atmosfera de muitas incertezas, com medo, angústia, e algumas pessoas começaram já a perder entes queridos para o Covid-19. E nós sabemos que muitas dessas pessoas não conseguem se despedir, fazer um ritual, né? Como um velório, que às vezes você tinha a noite inteira para ali junto aos seus amigos, conseguir se despedir, né? Fazer um fechamento positivo. Hoje a gente não está conseguindo mais, né? Por uma questão de até mesmo sanitária, né? Sanitária. Então, o que você poderia trazer sobre essa visão e o que você pode trazer para essas pessoas? Vamos lá. Antes de tudo, eu acho importante a gente entender essa ideia do que é o próprio Covid-19, se isso é um mal, se isso é algo ruim ou não. Nem todos aqueles que passarem pelo Covid-19, que passarem pelo coronavírus e que tiverem, então, adquirido o Covid-19 em algum dado momento, falecerão. É muito importante a gente entender, sob a ótica iorubá, que muito daquilo que faz o homem sofrer é fruto da própria ação humana. Os iorubás, eles têm alguns códigos, alguns signos chamados Odu. Dentre esses Odu tem Itan. Itan seriam os mitos. E esses mitos são o códex, é o código religioso dos iorubás. E dentre estes mitos, a gente tem um mito que fala que foi feito um pacto entre Yami, as grandes mães, as mães ancestrais, e os seres humanos, quando os seres humanos viriam à Terra. E os seres humanos, eles quebraram este pacto, eles não cumpriram com aquilo que eles tinham se empenhado, e eles começaram a agir de forma a se machucarem e a desejarem o mal
uns aos outros, quebrando então com este pacto anterior e que não trariam nenhum tipo de atitude negativa para a Terra. Quando assim acontece, Yami pergunta a Eledumare como agir. E Yami, então, tem todo o direito de engendrar novos seres. E a partir dessa atitude dos seres humanos, ela gera Adiogun. E esses Adiogun, então, são seres que foram gerados pela Grande Mãe, mas que, na verdade, foram um resultado da ação dos homens, dos seres humanos. E estes seres humanos, então, depois do nascimento destes seres, passaram a conhecer o que é o sofrimento, o que é a dor, o que é a doença, o que é o litígio, o que é a morte. Até então não conheciam. Então a gente pode dizer que este sofrimento não é uma criação de Deus, mas sim o resultado da ação do ser humano. Isso é um dos mitos. A gente tem outros tantos mitos, mas para não prolongar muito, vou citar aqueles que mais, ao meu ver, teriam a ver com o momento. Oturaonmoni é um outro Odu que fala sobre a questão da morte. Em Oturaonmoni, os seres humanos aprendem que eles sabem se reconhecer, reconhecer o que é bom, reconhecer o que não é bom. Assim como citadinos conseguem reconhecer pessoas de região rural e vice-versa. E que eles deveriam meditar sobre a ação da natureza e meditar sobre os cupins. Sim, sobre os cupins. E eles falam, os cupins estão todos unidos. E quando de repente vem uma ação externa e faz com que promova em um pequeno momento um caos dentro da organização anterior, então a gente tira a madeira de onde estavam os cupins, eles dispersam. Mas logo depois, eles se reúnem. E neste mito, então, por esta percepção, eles vão perguntar: para que sofrer? Para que deixar de comer? Para que se lamentar? Sendo que, assim como os cupins, todos nós vamos nos reencontrar. Não há necessidade de sofrimento. Há necessidade apenas de percepção que todos vão se reencontrar. Existe um outro que fala em Oyakushé, em que vários sábios queriam se reunir para entender a morte, que eles estavam intrigados, porque as pessoas sofriam muito com a morte, choravam muito, e eles queriam entender por que até então ninguém nunca conseguiu combater a morte. Então eles recorrem a Ifá, o grande sábio, o pequeno notável. A gente diz, aquele que é pequeno em estatura, mas grande na mente, incomensurável no espírito. E recorrem a ele, e perguntam a ele. Ifá diz, a morte foi criada por Amuniwaye. E ela foi criada para poder auxiliar no fluxo. A morte, quando é criada, ela tem como grande simbolismo a água que flui num rio. Água parada cria limo, cria lodo, faz mal, faz sofrer. A água, no seu fluxo natural, ela pode permitir ir e vir com facilidade. Aquele que cria, aquele que envia, é o mesmo que chama. Qual é o problema de um filho poder ter a oportunidade de reencontrar com o pai? Aquele que envia é o mesmo que chama. Qual é o problema de uma pessoa doente ter a oportunidade de voltar para a sua casa e se recuperar? Que mal há em uma pessoa que agiu de forma equivocada, foi mau caráter, ter a oportunidade de se regenerar e começar de novo? Que mal há em tudo isso? Isto, na verdade, representa o grande ciclo, a organização do cosmos. Desde então, as pessoas nunca mais olharam para a morte com pesar, mas entenderam que ela faz parte da organização deste ciclo dentro de todo o cosmos. E agradeceram a criação de Amuniwaye Orixá, o grande Orixá, Obatalá, o Senhor da tranquilidade, o Senhor da cabeça e o Senhor da formação do físico. Que lindo, Ricardo! Quantas histórias! Eu gostaria de dar um passo atrás. Pode falar o que você gostaria. Você tinha falado como
poderia fazer para aqueles que não tiveram a oportunidade de se despedir. Exato. Para os Yorubás, a gente tem alguns ritos específicos que a gente faz no corpo da pessoa. Para os umbandistas também. Aquele que é iniciado em Ifá, por exemplo, poderia neste momento pegar neste assentamento que representa o destino e a vida da pessoa e velar no assentamento. No caso daqueles que são iniciados, teriam a oportunidade de fazer isso nos ibás, que são os assentamentos pessoais das pessoas, de cada um dos iniciados, de cada um dos neófitos. Se a gente fosse aplicar este mesmo sentido, a gente poderia pegar algo que representasse, a partir do momento que não pode ter contato, por uma questão uma questão sanitária, que não pode ter contato com o corpo, pegar algo que represente o corpo. Muitas vezes a gente trabalha com representações do corpo da pessoa, como, por exemplo, uma roupa suada, um objeto de grande apreço da pessoa, a fronha em que a pessoa dormia e que pôde acolher durante tanto tempo a cabeça, que é a grande residência do espírito. Então, para a gente, a fronha seria algo de grande importância, como um símbolo, né, que represente a pessoa, um testemunho da presença da pessoa ali. Sendo possível, então, fazer todos os ritos nesta representação da pessoa. E no caso específico da religião de matriz africana, a gente também pode trabalhar com alguns símbolos da cabeça da pessoa. O coco seco, por exemplo, é um símbolo da cabeça da pessoa. A cabaça é o símbolo da vida, que a gente fala que a cabaça que representa a formação da vida. Então, alguns ritos podem ser feitos em cabaça ou em coco. Para aqueles que não são da religião, o coco seria uma representação, ao meu ver, mais pertinente. Não apenas pelo formato, mas também por ele ter 2 olhos e boca, por ele ter cabelo e pelo símbolo principal que o coco traz. Não importa o calor que esteja em fora, de dentro do coco a água é sempre fresca. Não importa o que esteja acontecendo no exterior, a gente sempre tem que manter a tranquilidade, o frescor interior. Sim. Então, as pessoas, você indica para essas pessoas que estão nesse momento, realizar algum tipo de ritual com algo que seja... A representação. Porque se a gente vai ver uma pessoa que pega uma foto, ela sabe claramente que a foto não é a pessoa. Mas a foto leva ela no tempo para algum momento representativo. E ela vai levar essa pessoa àquele lugar. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sou de uma religião que pratica magia. Quando a gente pega uma foto e lembra da pessoa, a gente sente um perfume, que era o perfume da pessoa, a gente já foi levado àquele momento. E este desdobramento do espírito no tempo e no local, né? Se a gente vai ver num plano cartesiano, a gente tem a possibilidade de tempo e espaço. Essa possibilidade de se deslocar no tempo e espaço faz com que a pessoa consiga se harmonizar com aquele que já se foi e consiga também antever aqueles que virão. Então, é uma possibilidade. Não há necessidade da pessoa pegar uma fronha e enrolar no coco. É possível, não há necessidade, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que vai poder auxiliar como uma ferramenta a pessoa entender aquele momento. Por quê? Porque ela vai ritualizar aquele momento. E para a gente o rito é muito importante pelo caráter psíquico que ele traz, além das energias que podem ser trabalhadas. O caráter psíquico, o rito em si. As energias, por isso que é um coco e não uma tocha, não é? E não algum outro elemento qualquer. Então, o coco como sendo uma possibilidade, o ovo como sendo uma possibilidade, por sempre ter uma relação energética com a vida, no caso do coco, com a cabeça, com a tranquilidade. Eu gosto muito de um cientista social chamado Mircea Eliade. Ele fala, o rito é a contextualização na contemporaneidade do mito. Quando a gente faz um rito, a gente resolve psiquicamente. E o que é o mito? É uma grande sabedoria de toda uma comunidade, de todo um tempo, né? Então, o mito é uma forma de revelação da verdade. Ela não é uma criação, é um código que está inserido na humanidade.
Então, estes ritos, eles auxiliam no processo do luto, eles auxiliam em todo e qualquer processo cíclico, né? O que é uma debutante quando ela se veste? É um momento cíclico. O que é a roupa da noiva, a roupa do noivo, é uma representação simbólica daquele momento. Então, a gente está falando de ritos de passagem. E é importante para o ser humano o rito de passagem, para que ele consiga entender que a passagem se deu, que não é apenas uma ausência. Uma vez eu aprendi com uma entidade que a gente tem que entender e significar a ausência. A ausência bem trabalhada é como uma renda. A ausência mal trabalhada é um buraco na roupa. Que lindo. Ricardo, o meu foco, o meu direcionamento para a nossa entrevista, né, começou numa inquietação em um outro processo, conversando com terapeutas, psicólogos, amigos que estão conectados ao mundo sistêmico. E todos eles tocaram sobre essa perspectiva do luto. E isso eu preciso tocar, porém eu não queria falar só do olhar da constelação familiar. Mas você me traz algo que é muito próximo. A constelação, ela tem a habilidade de abrir um diálogo com os nossos ancestrais, de tocar em desejos e até movimentos que foram interrompidos dentro da família dessa pessoa, e a partir do momento que ela consegue, né, tocar nesses movimentos que antes eram grandes desejos desses ancestrais, ela consegue movimentar, transformar, construir, materializar para trazer calma para esse sistema. E um ponto específico que a gente trabalha realmente é a morte. A hora que a pessoa faz essa passagem e como foi isso. Se foi muito abrupto, se foi esquecido, se ele foi entregue em algum lugar. Porque isso, de alguma maneira, quando não há honra dentro da sua família por esse ancestral, vamos dizer, ele morreu e eu coloquei como na época dos tuberculosos. Ele está doente, eu vou colocar ele num hospital fora da cidade e lá ele falece num esquecimento. Provavelmente outro descendente vai absorver essa energia, essa história e vai tomar o destino desse ancestral que foi esquecido. Então, normalmente a gente faz esses rituais dentro da constelação para que essas histórias tenham um lugar. E assim, quando existe esse lugar, os seus descendentes têm a possibilidade de seguir em paz com os seus ancestrais. Então eu achei muito bonito essa conexão. Sim, né? O que eu vejo assim que as religiões primordiais, elas têm muitas coisas, muitos pontos semelhantes. Eu gosto de usar a palavra primordial ou primeva em detrimento da ideia de primitivo ou arcaico. A base é a mesma, né? São as primeiras, mas a palavra primitivo e arcaico ganharam sentidos outros que então eu os evito. Mas o pouco que eu entendo de constelação sistêmica, parte de quem a codificou foi muito baseado na cultura africana. E a cultura africana, né, no caso da África do Sul, também uma das religiões primordiais, vai trabalhar com essa importância de significar os ciclos, as passagens, os momentos de passagem, e de render-se homenagem e de se compreender a passagem de cada um, em cada uma das etapas da vida. Não necessariamente, dentro da constelação sistêmica, vai se trabalhar diretamente com o espírito como o religioso trabalha, mas o que representa aquele espírito, a ideia é quando você fala assim, harmonizar o sistema, é o sistema como um todo, mas o espírito também pode ser tangido, mas isso, ao meu ver, não quer dizer que todos aqueles que vão se utilizar da constelação precisam ser religiosos e acreditar em espírito, mas serão beneficiados pelo sistema, né? Assim como aqueles que não necessariamente acreditam na vida após a morte, não deixarão de viver depois de mortos e não deixarão de ser influenciados por todo esse sistema e por toda essa correlação entre aqueles que vivem aqui e que vivem lá. O que eu vejo é que a gente está passando por um momento na Terra em que as verdades primevas, primordiais,
estão vindo à tona. E dessa necessidade de a gente se compreender no tempo e no espaço como uma das partes do todo. E quando a gente se entende como parte do todo, a engrenagem funciona. A máquina funciona. Se a gente se entende como uma engrenagem e arruma aquelas engrenagens que estão paradas, aquelas que estão com dificuldade de movimentação, a máquina toda passa a bem fluir, a bem funcionar. Então o que eu vejo é que a gente tem que sempre honrar, sim, aqueles que vieram antes, inclusive para isso estar muito bem resolvido na nossa própria realidade. Porque a primeira grande transformação se dá no ori, se dá na cabeça, se dá, por conseguinte, no plano físico, mas primeiro no plano ideal, do plano espiritual para o plano ideal, do plano ideal para o plano material. Eu gosto muito da definição de ser humano e de ancestral de um povo indígena chamado Machacali. Os Machacali falam, nos ensinam que todos nós, seres humanos, somos palavra. E quando a gente morre, o sacerdote deve trabalhar esta palavra. E quando é trabalhado, o espírito está liberto e se torna canto. Assim, de palavra a canto. Uau, que bonito! Eu sinto também, eu faço essa correlação, sim. Eu acho que esses povos que são tão importantes através dos seus ritos, eles contavam histórias, eles cantavam as suas vidas, eles lembravam e relembravam uma forma muito equilibrada com o diálogo com a natureza, a vida da sua comunidade, dos seus familiares. E essa, para mim, no meu olhar, já a gente diz que o Bert Hellinger, ele criou a constelação, né? Eu acho que ele codificou, né? Codificou, ele relembrou a constelação, porque isso é tão antigo. Quando a gente percebe isso que você acabou de falar, que se torna um canto. Sim. Imagina o quanto você pode fazer com a sua voz. Quantas músicas a gente ouve que nos toca e que nos leva para algo tão importante. Imagina você fazendo isso diariamente com a sua família, com os seus amigos. E relembrando os feitos, né? E mostrando também os defeitos, compreendendo para poder corrigir, né? Não escondendo. É muito importante, né? a verdade para estes povos de cultura oral. A verdade é que liberta, né? E a verdade tem que ser sempre lembrada, né? Para nunca ser escondido o que aconteceu, porque quando a gente menos espera, inflama. Quando tem algo não bom que está escondido, é como uma farpa que entra num dedo e que a gente pode não ver, mas está inflamando. E lá um dado momento vai estourar. E se não estourar, pior é, porque pode trazer um processo inflamatório ainda mais agravante para toda a mão. Então é importante de vir à tona a verdade, de se cantar e de se louvar e de se falar a verdade. Não importa se ela tenha sido positiva ou não, porque se ela não foi positiva, por isso que ela deve ser falada para ser ressignificada, trabalhada e a partir de então se tornar positiva. Porque a gente aprende com os nossos erros, né? Eu aprendi uma vez com uma entidade, num momento de sofrimento de uma pessoa, que a pessoa achou, então eu não nasci para isto. E a entidade virou para a pessoa e falou, filho, se uma criança cai, quando está aprendendo, está começando a sair do processo de engatinhar e andar, ela cai, você vai virar para ela e falar para ela que ela não nasceu para andar, ela nasceu para rastejar? Ou você vai dar a oportunidade dela andar de novo, mesmo sabendo que ela vai poder cair de novo, até ela conseguir se equilibrar e seguir os seus passos? É isso, né, que a gente tem que entender, que a humanidade inteira saindo do momento de engatinhar e começando a andar, vez ou outra a gente tropeça e cai, mas a gente não nasceu para rastejar, a gente só tem que entender com as nossas quedas como a gente deve buscar o equilíbrio para seguir adiante. Sim. E Ricardo, como você está lidando com a sua comunidade? A gente já está terminando. Eu teria inúmeras perguntas aqui, estou achando super interessante. E nesse tempo de Covid-19, nessa atmosfera, como que você está trazendo apoio para essas pessoas que
Esse carinho de me acolher aqui, a gente está fazendo essa entrevista Sim. longe, mas como está sendo com a sua comunidade? Aqueles que já faziam parte da comunidade, que integravam a comunidade, tiveram a oportunidade, a partir da previsão anual, que todo ano a gente faz uma previsão, independente das previsões de cada casa, cada um tem uma cultura, tem uma tradição. A gente não interpreta como sendo um único orixá que é regente do ano para cada uma dos países, mas a gente joga e a partir da nossa tradição, qual orixá que regeria o nosso ano. Então, no começo do ano, para a gente, quem regeria o ano seria Obatalá, junto com Iemoja. Obatalá é aquele mesmo do mito Amuniwayê, que é o senhor que teria criado a morte, mas também é o senhor que dá a forma. E a importância da forma e a importância foi revelada no começo do ano, já anunciando então que aqueles mais idosos poderiam partir este ano. A importância, por conta de Iemoja, de se primar pela família, se primar pelo lar e a permanência no lar. E no caso de Obatalá, a tranquilidade também e a execução das ideias. Ter cautela com a cabeça, com o ori, com a saúde psíquica. Então, muito do que a gente está passando hoje já tinha sido revelado logo em janeiro. Então, para os integrantes, para os nossos comuns, para os integrantes da nossa comunidade, parte já tinha sido falado em janeiro. Daí depois foi indicado então que a gente cessaria os trabalhos públicos e a gente retorna agora internamente no dia 5 de maio e aos externos no dia 11 de maio, com muita cautela, né? Aqui a gente já tem o costume, né, que uma parte da casa a gente já tira o sapato e já tem a lavagem de mãos e até muitas vezes lavagem dos pés, que já faz parte do nosso rito, né? Então isso já auxilia em relação a questões sanitárias. E a gente tem as vias do WhatsApp para informações, tanto para os internos quanto para os assistidos. Também tem a via do Instagram e do Facebook, que são as redes sociais, que conseguem nos auxiliar como ferramentas possíveis. Eu tenho evitado de sobrecarregar estes canais pelo acúmulo já de informações que as pessoas têm, mas me disponibilizei a atender as pessoas que quiserem e para saberem que não estão sós e precisando, mesmo que à distância, podemos nos conectar. Se é possível a gente se conectar com aqueles que estão no outro plano, quem dirá com esses que estão no mesmo plano, a única diferença é que no momento, por um momento, não podemos ter um contato direto. Que lindo. Ricardo, qual seria a mensagem filosófica, espiritual, que você gostaria de deixar para as pessoas nesta época? Antes de tudo, eu gostaria que as pessoas pudessem refletir sobre tudo o que tem ocorrido e que a gente possa se entender integrante da natureza. E que o ser humano possa compreender que de nada adianta acúmulos sem qualidade. Uma das coisas que tanto eles nos ensinam é que a gente não seja ganancioso. Veja, os Yorubás eles indicam, assim como na Umbanda, tantos ritos de ordem material para compreender o espírito, a gente não nega a necessidade da matéria, mas a gente questiona o acúmulo dela. E este período é um período que muito indica isso. É um período que a gente tem que refletir como a gente tem lidado com a natureza e como a humanidade tem se esquecido como integrante dela. A natureza vem nos ensinar a importância da gente refletir sobre a integração com ela, a importância da gente valorizar e respeitar os nossos entes, que no momento, pela quarentena, estamos com ele, ou até mesmo aqueles que a gente não está junto, que a gente agora, no momento da quarentena, muitas vezes lembra que existe, tem vontade de visitar e não pode. Então a gente valorizar os nossos entes queridos, os nossos amigos, aprender com este período e principalmente se aquietar, sabendo que é um momento, é apenas um ciclo que já vai se encerrar, é uma passagem.
e que a gente não precisa ficar atormentado. Muitas vezes as pessoas dentro de casa começam a adoecer psiquicamente. O grande problema não está fora. O grande problema não é coronavírus. O grande problema está dentro. O grande problema é o ori que não se entende. Se a pessoa entende que o grande problema está dentro, a grande solução também está dentro. E assim a gente fica bem internamente e consegue passar por qualquer adversidade do lado de fora.